Como é bom entender que Deus está no controle de todas as coisas. Nada foge aos olhos do Senhor. Absolutamente nada foge aos olhos do Senhor. Quero convidar você, querido, a abrir a palavra do Senhor. 1 Samuel capítulo 30. Primeiro Samuel capítulo 30. Vamos ler do verso 1 até o verso 6. Isso. 1 Samuel capítulo 30, do verso 1 até o verso 6. Procure aí, você que está em casa também, querido, abra sua Bíblia, abra a palavra do Senhor. Ela vai dizer assim: aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclague, os amalequitas tinham invadido o sul e a cidade de Ziclague. Tomaram Ziclague, incendiaram, levaram cativa as mulheres que lá estavam, mas a ninguém mataram, ninguém, nem pequenos e nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que a cidade tinha sido queimada e que as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram. Choraram até não mais terem forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoã e Abigail. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Mas Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Maravilha. Maravilha aqui esse texto. Querido irmãos, quando olhamos aqui para este episódio da vida de Davi, hoje se fala muito em crise. É o assunto da hora. Todos falam em crise, em todas as áreas. E se tem uma pessoa, se tem um personagem bíblico que entende de crise, que sabe de crise, é Davi. Davi era um homem que entendia de crise, porque ele viveu muitas crises na sua vida. Este aqui é apenas o começo das crises de Davi. Davi teve outras antes, e teve essa aqui, e teve outras futuramente. Se você acompanhar o texto bíblico, a história de Davi, você vai ver que ele era um homem que vivia com muita crise. Mas Davi não foi marcado na sua vida pelas crises. Davi foi marcado na palavra de Deus por ser um homem segundo o coração de Deus, por ser um homem que amava a Deus, porém um homem que enfrentou as suas lutas e as suas adversidades. Só para vocês terem uma ideia, Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul,
Por isso que ele está aqui entre os filisteus, na verdade. Davi, ele se escondeu, ele se refugiou entre os filisteus, que era inimigo dos filhos de Israel. Mas Davi estava sendo perseguido pelo próprio Israel. Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul. Davi foi ungido rei de Israel para futuramente assumir o trono. E Saul, então, com todos os ciúmes, com toda perseguição da sua alma, ele perseguiu a Davi. Por isso Davi estava aqui no meio dos filisteus, se alojou com eles ali, por escolha. Talvez não seja esse o propósito de Deus para ele naquele momento, mas é lá que ele foi, pelas suas escolhas, pelas suas convicções, talvez pelo seu erro, enfim, ele estava ali no meio dos filisteus. Ele se refugiou na cidade de Ziclac. E o texto diz aqui, se você olhar o texto aqui, depois deles viajarem por vários dias, por 3 dias, a Bíblia diz que eles chegaram, Davi e os seus valentes, Davi e os seus homens, chegaram na cidade de Ziclac depois de 3 dias, cansado da viagem, cansado de tantas coisas. Quando Davi chega na cidade de Ziclac, que é onde ele morava naquele momento, a Bíblia diz que os amalequitas tinham se dado contra Ziclac, tinha destruído a cidade de Ziclac, tinha queimado tudo e tinha levado cativo as mulheres e todas as pessoas que estavam ali. Não mataram ninguém. A Bíblia diz que não mataram nem pequeno nem grande, mas levaram cativo as pessoas, as mulheres, os filhos, as filhas. Inclusive as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas também. Se você olhar o texto aqui, a Bíblia diz que aqueles homens, quando chegaram, imagine, eles já estavam em crise por estar numa terra que nem dele era. Estava cansado, chega em casa e encontra que a cidade queimada. Olha a crise que você está lá, mais uma vez. Chegou naquele lugar ali e viram aquela destruição, uma amargura no coração de Davi e das pessoas do seu exército, das pessoas que estavam com ele. Uma amargura se instalou no coração daqueles homens. A Bíblia diz aqui que eles ergueram a voz para o céu e choraram até mais não terem força para chorar, choraram até não ter mais como chorar mais. Tal era a tristeza dos corações, qual era a amargura. O povo ali se revoltou, o exército se revoltou, inclusive contra Davi. Houve ali uma confusão, falavam até em apedrejar Davi. Você lê o texto aqui todinho. E houve ali uma angústia no coração daquelas pessoas. O que me chama a atenção nesse texto aqui é que diante de uma crise tal como esta, Davi teve uma postura única que nos ensina. A Bíblia diz que Davi, diante daquela amargura, diante daquele choro, viu os seus homens chorando até não mais ter força para chorar. O verso 6, olha, Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Quem não ficaria amargurado em ver seus filhos e filhas sendo levados cativo? Imagina só que decepção. E no meio desta agonia, dessa angústia, desta aflição, a Bíblia diz que Davi se animou no Senhor. Davi foi até o Senhor. Davi se reanimou no Senhor. Querido, muitas vezes na nossa vida, quem aqui que já não passou por momentos que você está triste, está para baixo, não tem mais saída? Quantas vezes você já não chorou por determinada situação?
Às vezes você chorou até não ter mais força. Cada um tem uma luta diferente, cada um tem uma angústia no coração muitas vezes. Há momentos na vida que a gente mergulha assim numa crise. Qual é a sua reação diante da crise? Qual foi a reação de Davi diante da crise? Davi se reanimou no Senhor. Eu quero pensar um pouquinho nessa noite sobre saindo da crise. Na verdade, como eu estava dizendo agora, a crise é a palavra da moda. Você olha, liga a televisão, você vê na internet, você vê nos jornais, só se fala em crise. A pandemia hoje é a culpada da crise, mas a crise vem se arrastando lá de trás. Ela só agravou, e realmente agravou muito. Nós falávamos no comecinho, antes do culto aqui, como que é difícil essa pandemia, como que está difícil, está algo esquisito no ar, os comércios querendo fechar de novo por aí, então está muito difícil. Então há uma crise que se instala, e a crise quando vem, ela vem em áreas diferentes, né? Ela está sendo anunciada aí pelas redes sociais, em tudo, crise em todo lugar. Você vai no teu trabalho, qual que é o assunto? É a crise. É a crise. Se conversa sobre a crise. Nossos colegas, todos os lugares. E a crise ela aparece em várias áreas. A crise aparece na área financeira, né? O Fernando estava dizendo agora há pouco, quando a gente louva a Deus, às vezes quando está tudo bem, mas temos que louvar quando está tudo errado também. Temos que louvar também o Senhor. Talvez a finança, louvar o Senhor quando você está desempregado, né? Quando você perde o emprego, né, Daniel? Estou falando porque o Daniel foi demitido hoje, por isso que eu estou dizendo. Mas eu quero dizer para você que a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Então, por mais que venham notícias erradas, notícias ruins, a crise ela aparece por aí, na área financeira, na área do trabalho, na área da família. A família está sendo bombardeada, a família está em crise também. A família está em crise, e você sabe disso. A família está em crise. As pessoas estão em crise. Então isso é muito sério. Na moral, na moralidade, famílias, princípios e valores, quer dizer, tantas coisas têm acontecido por aí. Então disso tudo surge as crises. Mas como nós vamos então sair desta crise? Você já viveu crise? Como você saiu dela? Se entramos, temos que sair. É interessante que o texto nós lemos aqui, nós vemos aqui Davi passando realmente por um momento de crise. Vemos aqui que Davi passando por esse momento de dificuldade, depois de cansado, depois de 3 dias de caminhada, chega ali e vê a sua cidade no chão, queimada, os filhos levados cativo, as mulheres. Imagina só, alguém cansado, alguém que já estava sendo perseguido e agora chega num lugar assim e está lá difícil, fica sem chão. Imagina que o chão de Davi naquele momento desapareceu. Mas eu gostaria que você pensasse comigo nesta noite sobre como que Davi se superou. Vale a pena a gente observar como Davi se portou diante de tamanha crise. Isso aqui, meu querido, é um ensino para nós. Como que você se porta, como que nós nos comportamos diante de uma crise. A gente fica falando da crise para aumentar mais a crise. Isso parece que é o que acontece às vezes. A gente fala, todo mundo fala, mas eu quero dizer uma coisa para você. Nós precisamos, diante da crise, aprender. Estou falando porque nós precisamos
Às vezes a gente entra nesse erro, começa a falar, mas ao invés de falar da crise, que é o assunto da hora, você pode até comentar e falar, mas eu vou dizer uma coisa para você: a melhor saída da crise é quando você leva as tuas questões para Deus. Quando você leva. É isso que Davi nos ensina. É interessante observar isso. Davi se portou diante de tamanha crise como? Primeiro, Davi ele conversou com o Senhor. O verso 8, a Bíblia diz que ele chegou ali diante de Deus. Nós não lemos esse verso, mas você pode ler em casa. O verso 8, a Bíblia diz que Davi chegou para o Senhor, ele chegou para Deus e falou: e agora, Senhor? E agora? Eu devo ir atrás desse povo? O que eu faço, Senhor? Eu devo ir atrás deles? Então Davi, olha o verso 8, então Davi consultou o Senhor. Davi foi até Deus. Davi conversou com Deus, com o coração angustiado, com o coração triste. Mesmo assim, ele fez daquele momento de angústia um momento de derramar o coração perante o Senhor. É isso que falta em nós muitas vezes, é derramar nosso coração. Não importa se estamos tristes, se não está, derramar o nosso coração perante o Senhor. Davi, ele foi a Deus, ele consultou o Senhor. Ele disse: Senhor, o que eu faço agora? Eu devo perseguir essas pessoas? Eu vou atrás desse bando? Eu vou atrás dessas pessoas? O que eu faço? Eu devo perseguir esse bando? Será que eu vou conseguir alcançar esse bando, Senhor? Eu vou conseguir resgatar o meu povo? As minhas mulheres, os servos, os soldados vão voltar com seus filhos? Eu vou conseguir, Senhor? Eu vou voltar com os cativos de volta? A Bíblia diz que o Senhor respondeu para ele: pode ir, Davi, persegue, vai atrás dele, porque você vai alcançar essas pessoas e vai libertar as pessoas. Quando ele consultou o Senhor, Deus deu a resposta para ele. Davi, ele se dispôs diante disso, ele conversou com o Senhor, depois ele se dispôs diante do Senhor e se dispôs, ele partiu para alcançar o seu objetivo. Ele não ficou ali chorando, ele não ficou ali resmungando, ele não ficou ali se lamentando. E olha que ele tinha razão de sobra para se lamentar, ele tinha razão para ficar ali chorando, ele tinha razão para fazer, mas não, ele consultou o Senhor, tomou uma posição e não desanimou e foi atrás. O texto diz que ele estava com 600 homens, 600 homens com ele. Imagina a cena. Deus manda Davi: vai atrás que você vai alcançar. Davi pega ali os seus 600 homens, e a Bíblia diz que eles estavam cansados. Eles chegaram numa viagem de 3 dias, tiveram aquela decepção e foram atrás. O verso 9 e o verso 10 vai dizer que eles saíram com 600 homens, mas chegou num determinado lugar. Chegaram no determinado lugar. Está aqui no verso 10. Davi, olha o 9. Davi então partiu, ele e os 600 homens com ele, e chegaram ao ribeiro de Pesor, onde os retardatários ficaram. Davi e 400 homens continuaram a perseguição, mas 200 ficaram para trás, porque não podiam passar o ribeiro de Besor de tão cansados que estavam. Olha a crise de novo. Já teve aquela sensação? Tem coisas que pior não fica, mas de repente fica. Foi isso que aconteceu aqui. Davi sai, Deus mandou: vai que você vai alcançar. E ele vai tirando força lá do fundo. Ele vai, e quando chega naquele lugar, determinado lugar, alguns homens foram ficar para trás porque estavam cansados, e aí eles não aguentaram, e 200 homens ficaram para trás, e Davi foi só com 400 homens.
A Bíblia diz que Davi alcançou aquelas pessoas. Alcançou e libertou os cativos. Libertou os cativos. Davi não perdeu o foco. Ele continuou no meio da crise. Se você olhar o texto aí, verso 11, 15, 16, aí você vai ver que ali ele encontra um egípcio todo machucado no caminho. Um homem que ele era escravo. Ele era escravo e ele foi deixado para trás pelo seu senhor. Ele estava junto com o povo que atacou as cidades de Crac. Mas aí o seu senhor, ele ficou doente, seu senhor o abandonou. E Davi encontrou esse rapaz, dá comida para o inimigo, para o inimigo. Dá comida para ele, dá pão para ele. Ele recobre as forças. E ele acaba dando informação para Davi onde estava o povo inimigo com os cativos sendo levados. Davi alcança e Davi consegue libertar aquelas pessoas. Davi volta para casa com a família e com os homens. Então ele não ficou lamentando, ele foi atrás, mas antes de tudo isso, ele confiou no Senhor. Não ficou procurando culpado, não. Ele chegou para o Senhor, ele buscou a Deus, ele contou para o Senhor a sua questão. Davi nos ensina aqui, queridos, que em vez de nós seguir o costume comum das pessoas, que é criticar, que é reclamar, é isso que acontece. A gente mesmo às vezes se acha reclamando. Ao invés de reclamar, Davi contou para o Senhor. Ele contou para o Senhor a dor, né? Tem um canto que nós cantamos: conta para Jesus aonde é a tua dor, porque Ele vai te ajudar. Ele vai vir com providência. Conta para Jesus. Davi contou para o Senhor o que estava acontecendo. Não que Deus não estava vendo, Deus estava vendo. Deus sabe tudo que acontece com você, tudo que acontece conosco, viu, querido? Você que está em casa, Deus sabe o que acontece com você, meu querido. Deus sabe, mas é preciso você falar. Quando você fala: Senhor, está acontecendo isso é uma oração e Deus vai receber. Então fala para o Senhor, conta para Jesus onde é a tua dor, que Ele vai vir com providência na sua vida. Então, em vez de nós ficar aí reclamando, devemos contar tudo para o Senhor, levar a Jesus Cristo, levar a Ele diretamente, porque só Ele tem a resposta para os nossos problemas, para as nossas questões. Só Ele, só o Senhor nos faz caminhar na direção certa. Davi, ele se dispôs, contou para o Senhor, se dispôs, foi à luta, recebeu ajuda. O cara que ele ajudou lá, levou ele aonde estava o exército acampado. Deus veio com providência, Deus preparou tudo para ele. Mesmo no meio da crise, Deus preparou tudo para ele. Ele foi um homem vitorioso e voltou para casa com seu objetivo alcançado. Então, querido, ainda que as coisas estejam difíceis para você, quando o teu céu te escurecer, lembra, quando as nuvens vier, quando a tempestade vier, saiba que o Senhor está no controle da tempestade, viu? Ele está no controle, Ele repreende o vento, Ele manda o mar se aquietar. É isso, porque Ele tem poder para todas as coisas. É muito sério, muito importante nós pensarmos nisto. Salmo 34, 19 diz: o justo passa por muitas aflições, mas o Senhor a livra de todas. Guarda bem esse texto, grifa aí na sua Bíblia. O justo passa por muitas aflições, mas o Senhor o livra de todas. A Bíblia não promete mar de rosas para ninguém. O evangelho que diz que você não tem luta não é o evangelho verdadeiro. Nós passamos por lutas sim. Enquanto estivermos aqui neste mundo, vamos passar por lutas. É uma luta atrás da outra, é um leão por dia, você pode ter certeza disso. Mas com o Senhor no comando, com Cristo no barco, tudo vai muito bem.
Então pensa nisso nesta noite. A melhor ajuda na hora da crise, a melhor ajuda não vem do homem, a solução não vem do homem, a melhor ajuda, ela vem de Deus, ela vem do Senhor. Então não importa a luta que você está passando, não importa a crise que você está, não importa, a ajuda, ela vem de Deus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Então eu gostaria que você pensasse nisso nesta noite. Talvez você esteja aí vivendo momentos de lágrimas. Talvez você tenha chorado até perder as forças diante de algumas situações que eu não sei, mas Deus sabe. Diante de tudo isso, nós somos convidados nesta noite a nos derramar perante o Senhor, a nos refugiar no Senhor. Somos chamados, convidados a nos reanimar no Senhor. Deus quer animar teu coração, Deus quer te reanimar nesta noite. Então confia no Senhor, coloca nele a tua vida, coloca nele a tua esperança, porque o Senhor, Ele vai vir com providência na sua vida. E esta crise que todos nós temos passado, essa crise, essas crises da vida que nós sempre estamos entrando nela, ela vai passar, tudo vai passar, mas Deus, Ele permanece para sempre com a sua poderosa mão sobre cada um de nós. Então nós somos convidados nesta noite a colocar as nossas vidas diante do Senhor. Gostaria que você, querido, vamos colocar de pé, todos nós aqui, neste momento, e nós vamos estar orando ao Senhor. Eu não sei como está o teu coração, não sei como você entrou aqui, não sei o que está aí dentro de você. A gente vê os rostinhos, né? A gente vê os rostos aqui, mas não vê o coração. A gente não sabe o que está no coração. Mas o Senhor, Ele não vê só o nosso rosto. O Senhor vê lá dentro de nós. Ele vê tudo que está lá dentro. Ele sabe das nossas angústias. Ele sabe das nossas lutas. E você que está na sua casa também, a gente não está te vendo, mas o Senhor está te vendo. Talvez teu coração esteja angustiado por alguma questão. Talvez você tem chorado, tem buscado algumas coisas, está vivendo uma expectativa, seja ela qual for, mas nós somos convidados hoje pela palavra do Senhor a colocar as nossas vidas diante do Senhor, o nosso Deus. É isso que Deus quer de cada um de nós. Feche teus olhos.
Jesus.